Então agora vamos ver o que fazer. O que fazer é mais importante aqui, muito importante é o que fazer, não tem muito segredo aqui, isso aqui é bastante simples de entender, agora é importante saber o que fazer, tá? O que fazer para quê? Para continuar trabalhando, porque se você não pretende continuar trabalhando, você não precisa continuar trabalhando, você não tem necessidade, então tá tranquilo, então é só, né, esperar dar o prazo aqui, cara, e aí transacionar lá com a empresa tal e tchau, né? Vai sair, não tem problema nenhum, tá? Então, o que fazer? O que fazer o quê? Se você pretende continuar trabalhando, né, e não ter o benefício suspenso. É muito importante não continuar trabalhando, mas também não ter o benefício suspenso. Como é que faz? Que é esse que é a grande encrenca aqui na parada, né? Resumindo tudo, a parada vai dar aqui. Então, o que vai fazer? Então, tem uma justificação administrativa. Eu sempre digo assim, é melhor jogar no ataque, né? Justificação administrativa é você jogar no ataque. Você ficar esperando o INSS notificar aqui, né, é você jogar na defesa. E eu digo que você deve jogar no ataque, né? Jogar no ataque. O que é jogar no ataque? Fazer uma justificação administrativa. É a primeira alternativa, tá? Fazer uma justificação administrativa. Pedrosa, mas que diabo é uma justificação administrativa? O que é uma JA? Muito bem. Então tá aqui, vou lá pegar aqui aquilo que está lá aqui no decreto, né? A justificação administrativa, ela constitui recurso, olha bem, que deve ser oportunizado, quando cabível, ao interessado para suprir falta ou insuficiência de documentos, não é o caso, falta ou insuficiência de documento não é o caso, ou, olha bem, produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante o INSS. Então, o que você vai fazer? Vou dar um destaque aqui, ó. Você vai produzir prova de fato ou circunstância. Qual é a prova de fato ou circunstância que você pode produzir para permitir que você continue trabalhando? Ah, você já sacou, né? O raciocínio é exatamente produzir uma prova ou um fato ou uma circunstância que diz o seguinte, olha, eu não estou mais na área de risco. Ou seja, eu agora, a minha atividade não é mais aquela que deu origem à minha aposentadoria especial. É simples assim. Né? É simples assim. O que tem que fazer é configurar, demonstrar ao INSS que você não está mais na área de risco, tá certo? Não vou inventar aqui. Isso tem que ser analisado, tá? A justificação administrativa, ela tem que ser baseada em fatos. Porque aqui está dizendo, vou produzir prova do fato ou circunstância. Então tem que ter a prova, tem que ser uma análise, tem que ter feito, apresentar um PPP atualizado, apresentar indicativos, né? De que você realmente não está mais na área de risco. Legal? Então, é jogar no ataque. Justificação administrativa é você jogar no ataque. Pensa agora num time. Pensa no time, tá? O time que está atacando, ele está com a bola onde? Ele está lá com a bola, lá no ataque, lá na defesa do adversário. Então, quem está se defendendo é o adversário. Você está trocando bola lá e tal, e quem está se defendendo, quem está correndo o risco de levar um gol, quem está correndo o risco lá de alguma coisa lá, é o adversário. Quando o INSS vai notificar você, aqui através do que eu acabei de ler, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai, é você que está jogando na defesa, então é muito ruim, né? Você jogar na defesa é muito ruim. É importante você fazer o INSS ficar lá na sua defesa e você que tem a iniciativa, tá? Então, muito bem, já estamos sabendo o que é a justificação administrativa, né? Então, está dizendo ainda que a justificação é um ato de instrução de processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, que é o caso, reconhecimento de direitos, que ela é processada mediante o requerimento do interessado e sem ônus, não tem custo nenhum lá no INSS, não precisa pagar nada lá no INSS, legal? Muito bem. Então, vamos agora ver aqui, né, o que garante a justificação administrativa. O que ela garante? Ela garante o seguinte, primeiro, que a empresa não vai burlar, não vai querer extinguir o contrato de trabalho. Por quê? Porque você vai, deixa eu pegar aqui uma folhinha aqui, ó. Então você vai pegar a tua justificação administrativa, a empresa vai lá te constranger, vai te coagir, você vai apresentar a justificação para a empresa. Diz, olha, eu tenho uma JA que eu estou discutindo, beleza. Eu estou discutindo lá com o INSS, ou seja, eu não estou mais na área de risco, a minha atividade já não é mais especial. Você vai apresentar para a empresa vai ficar você tem um processo administrativo lá no INSS, né? Então a empresa vai ficar vendida, né?
Então, isso garante uma defesa para você apresentar para a empresa lá. A empresa, mas você se aposentou pela especial. Não, eu me aposentei pela especial, só que agora eu estou contestando os pontos do PPP. Eu estou contestando os laudos. Né? Você pode fazer isso, tá? Inclusive, por que você pode fazer isso? Porque você vai usar o próprio decreto 3048, que diz o seguinte, ó, olha bem, o trabalhador ou o seu preposto, pode ser o advogado, né, terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme a orientação estabelecida em ato do ministro do Estado da Economia, tá certo? E diz que o INSS poderá estabelecer os procedimentos para fins, né, podendo ser necessário confirmar as informações contidas nos documentos mencionados, que é exatamente o perfil profissiográfico previdenciário. Então você veja que o trabalhador não está fora, né? Você não está fora, você pode contestar, mesmo que o laudo tal seja feito pela empresa, e deve ser contestado. Então, e tem muitas manhas, muitas artimanhas ali que podem ser realizadas, né? Tá ok? Então, a empresa, você vai apresentar, você fez o pedido no INSS, legal, você tem a JA na mão, então onde é que você vai usar? Ela garante que você vai apresentar para a empresa. Se a empresa quiser te mandar embora, você não tem estabilidade. Então, a empresa vai pagar o aviso prévio indenizado e vai pagar também a multa de 40% lá do FGTS, tá? E outro detalhe, você jogando no ataque, evita do INSS te notificar. Porque o INSS, se ele notificar você, né, o que acontece? Você vai apresentar que você já está discutindo isso através de uma JA. Né? É um documento que você está lá. E o processo vai ter que seguir lá na justificação administrativa, porque lá é que você já está justificando, lá é que você já está dizendo. Então, a justificação administrativa, a JA, é uma antecipação. É uma prevenção. Você toma uma atitude antes de receber o ataque, você já toma uma atitude, já levanta o seu escudo para não ser surpreendido, né? Não ficar ali. Você é que domina o controle, você é que tem as rédeas da situação, tá? E o detalhe é o seguinte, impede de o INSS suspender e cobrar os valores, né? Porque você já está lá discutindo isso, então ele vai ter que analisar. E olha bem, agora o INSS está sobrecarregado, tem mais de 1,2 milhão de pedidos aguardando o despacho do INSS. O INSS agora fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal que ele vai ter 6 meses de prazo para se adaptar. Olha bem que louco, ele vai se adaptar para quê, né? Teve toda a pandemia, teve todo um ano aí para se adaptar. Não, ele não se adaptou. Então agora ele ganhou 6 meses para se organizar, para daí começar a cumprir os novos prazos. Qual é os novos prazos? Aposentadoria 90 dias. E auxílio-doença e outros que dependem de perícia vai permanecer nos 45 dias e tem outros prazos lá. Então, prazos para verificar JA, justificação administrativa, nem está previsto lá. Ou seja, vai ser a última das paradas, vai ser a última. Então, quando você faz um pedido de JA, você descansa a cabeça, você ganha tempo. Né? Você ganha tempo para poder, poder se relacionar com a empresa e evitar que o INSS te notifique, suspenda ou vá cobrar valores. E outro ponto importante para você entender, tá? Ele possibilita você continuar trabalhando. E outro detalhe que eu não coloquei aqui, vou dizer agora, ele garante que para você que tem processo na justiça, né? Para você que tem processo na justiça, principalmente os vigilantes lá do tema 1031, quando chegar lá em junho, julho, agosto, quando transitar em julgado, lá, que seja nesse período, estou fazendo uma estimativa aqui, né? Lá em junho, julho e agosto, o que vai acontecer no processo judicial? Vai ser efetivado o benefício. E quando for efetivado o benefício, é onde o INSS vai onde o INSS vai exatamente demandar que haja um afastamento para poder implantar o benefício. Ou implanta o benefício e notifica. Aí o que acontece? Quando chega lá, você já com a JA, com a justificação administrativa correndo, protocolada, você vai apresentar isso para o juízo, para o INSS, lá na via judicial, lá do teu processo, quando for implantado o benefício. Ou, se você está com pedido administrativo, você também já pode colocar esse pedido lá espera, né? Aí tem que armar uma estratégia, porque você está com o processo administrativo rodando, não foi efetivado ainda. Então, no despacho
que vai efetivar, você pode juntar o pedido, né? Então tem que ver várias situações ali, mas isso ajuda bastante, vou repetir aqui para a gente fazer uma síntese, para a empresa não extinguir o seu contrato de trabalho, para você apresentar lá e brigar com a empresa, para o INSS não notificar você e nem suspender ou cobrar os valores, e possibilita você continuar trabalhando, tá certo? E tem o Gilson Mendes aqui, que eu vou engatar aqui, que a gente já vai com o tema quente aqui, a gente já vai conversando. O INSS tem a obrigação de informar a pessoa antes de cancelar? Correto, Gilson. Correto, exatamente, tá? Tudo ocorre de forma, com o devido respeito ao processo legal. O que eu li aqui, né? O que eu vi aqui no decreto 3048, que eu estava lendo aqui, né? Ó, o segurado que retornar ao exercício, tal, né? E esteja sujeito aos agentes nocivos constantes no anexo 4, então ele está dizendo que tem que ter isso aqui, tá? Ou nele permanecer, né? Será imediatamente notificado da cessação do pagamento, que a gente sabe que agora não é cessação, é suspensão, né? De sua aposentadoria no prazo de 60 dias. Então ele vai notificar dizendo assim, olha, né? Ô Gilson, seguinte, ó, se você não me esclarecer aqui, em 60 dias eu vou suspender o seu benefício. Então ele avisa antes, tá? O que eu estou dizendo é para você não esperar isso aqui, tá? É você se antecipar, né? Você se antecipar e evitar isso aqui, tá? Porque aqui vai correr o prazo do INSS. E quando você, do prazo dessa notificação. E quando você faz o pedido, vai correr o prazo da JA, que aí você vai ganhar tempo pra caramba, tá? E tem mais uma pergunta ali do Demilson. Do Demilson Santos. Se eu conseguir aposentar comunas da reforma, se a exceção me pega? Não, Demilson. Se você conseguir, inclusive é uma orientação que eu vou dar aqui, né? Tá? Você já está adiantando a parada, tá? Mas eu já vou responder. Mas não, né? Se você se aposentar pela comum, tá? Daí o 709 não vai te pegar, tá? O Gilson Mendes, essa justificativa não pode causar o cancelamento do benefício, em vez que o PPP foi quem garantiu o benefício? Não, Gilson, não, porque a justificação administrativa, ela é um processo que você vai fazer, né? Você vai fazer sabiamente colocando as regras depois do seu pedido, da DER, data de entrada do requerimento, tá? Então a DER é a data de entrada do requerimento. Então tu vai fazer esse pedido depois, né? Tu vai alegar os fatos totalmente depois do pedido da DER, tá legal? Então aí tem que, cada caso é um caso, né? Não é uma coisa assim geral, igual para todo mundo. Sempre é baseado na prova. A prova é o quê? É os PPP, os LTCATs, né? As condições que se alteraram depois que você, depois da DER, da data de entrada do requerimento, que conseguiu, que considerou no seu benefício, tá? Então, muito boa pergunta também do Gilson Mendes, tá? Oi? Tá? O Gilson Mendes, é muito boa essa pergunta, muito boa essa colocação, né? Ele colocou outra pergunta? A empresa que trabalha pode fazer apenas uma carta ou tem que ter alteração no PPP e função para justificar a permanência no trabalho? Pode fazer apenas uma carta? A empresa que trabalha pode fazer apenas uma carta ou tem que ter alteração no PPP e função para justificar a permanência no trabalho? Gilson, deixa eu colocar aqui, deixa eu continuar aqui capaz de tu entender, tá legal? Eu vou continuar aqui que eu vou chegar nesse ponto, daí se eu não responder a pergunta, daí eu volto de novo aqui, tá legal? Anote ali, Mariana, tá? Tá ok? Muito bem. Então, o que precisa comprovar? Que é um pouco isso que o Gilson está perguntando aqui. Então, o que a gente precisa comprovar na justificação administrativa? Lembrando que a justificação administrativa é um recurso que você vai utilizar, eu acabei de ler aqui, é um recurso que você vai utilizar para comprovar fato ou circunstância, né? Então, é isso que a gente vai mostrar. O fato, a circunstância, uma circunstância que existe lá no seu local de trabalho, né? Que faz com que você não esteja mais não esteja mais caracterizada a sua atividade como especial. Essa que é a ideia. Não é que não existe mais o risco e tal. Não, é que não está mais caracterizado. Que para caracterizar a aposentadoria especial são vários requisitos. Então, o que a gente vai fazer agora é usar daquilo que o INSS utiliza para negar, para confirmar, né? Então, aquilo que o argumento que o INSS utiliza para negar o benefício, agora a gente utiliza contra ele, né? Então vai ter que comprovar que não existe, pode ser que não existe mais aquele ambiente especial, né? Não existe mais aquele ambiente especial, tem casos que não existe mais porque houve mudança, né? Foi o uso de IPIs, por exemplo. Então usa IPIs
e esses EPIs são suficientes para elidir, para diminuir, para reduzir, né, ou para eliminar, né? Então, tem casos assim. Tem também, no caso do EPIs também, que houve o quê? Que houve mudança do layout da empresa, então foi trocada a máquina, foi colocado uma parede onde não tinha, foi mudado alguma coisa lá e tal, né? Também pode ser alegado, isso aqui são exemplos, que a exposição, ela é o quê? Ela não é habitual, ela é casual, né? Casualmente você está exposto. Ou então é intermitente, entra e sai, entra e sai. É uma situação, né? Outra situação que pode ser colocada aqui bem, eu já coloquei a alteração do layout da empresa. É que a exposição, por exemplo, ela é ocasional, intermitente e o detalhe, ela é dissociável do risco, porque o INSS exige que seja indissociável, essa palavra, ou seja, eu não consigo separar o risco daquela atividade que você faz. E isso vai obrigar a fazer uma análise qualitativa do risco, de 1 a 10, quanto que existe o risco, né? Então isso também pode ser alegado. Muito importante é o seguinte, aqueles aposentados por periculosidade, aqueles que são aposentados por periculosidade, é muito mais fácil, por quê? Porque eu acabei de ler aqui, né, que está dizendo assim, o segurado que retornar ao exercício da atividade de operação, que sujeita aos riscos e agentes nocivos constantes no anexo 4. Anexo 4 aqui do decreto 3048, né? Aí você vai lá nesse anexo 4, o que você vai verificar? Vai verificar que lá só existe exposição, só existe descrição de agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, que se refere à insalubridade e não se referem à periculosidade. Ó, que louco, né? Que não se refere à periculosidade. Então, a periculosidade o INSS não reconhece. Mesmo com o julgamento do tema 534, que reconheceu a periculosidade para o vigilante, para o eletricitário, reconheceu a eletricidade como agente nocivo perigoso, para o eletricitário, e o INSS até hoje não reconhece o tema 534, assim o tema 1031, que vai reconhecer a periculosidade para atividade de vigilância, o INSS também não vai reconhecer. Então é muito louco, por quê? Porque a periculosidade não está no anexo 4. Não está lá, não está no decreto 3048, não está na instrução normativa 71 lá do INSS, né? Então o INSS, ele vai quebrar a coluna dele em relação à periculosidade, que como é que ele vai exigir o afastamento se ele não reconhece, né? Então é preciso, com muito detalhe, com muito estudo, olha bem, eu não estou dizendo que é só fazer a justificação administrativa. Cada caso é um caso e tem que ser analisado fazendo uma avaliação das circunstâncias, das fontes de riscos, dos meios de contato que existe do trabalhador com o risco, se esse contato ele é ocasional, se ele é intermitente, se ele é dissociável, né? Pode-se fazer uma revisão dos PPPs, pode-se contestar o LTCAT, né? Pode, como eu disse aqui, como eu coloquei aqui que está colocado, o trabalhador pode ter acesso às informações prestadas pela empresa e poderá inclusive solicitar a retificação. Então tudo pode ser analisado, tá? Tudo pode ser analisado. E aquilo que o Gilson Mendes colocou, né, que a empresa que trabalha para fazer apenas... onde é que ele colocou depois ali que pode haver a dispensa... Aliás, não sei se foi o Gilson que perguntou se corre o risco de suspender o benefício. Não, por quê? Porque se você fez um processo judicial que transitou em julgado, aí não tem como, né? Aí já foi, né? Então, depois desse fato, você pode fazer essa contestação, inclusive porque está na lei. Então, esse negócio aqui, quando você faz o processo administrativo, que é a justificação administrativa, veja bem que depois, isso aqui vai demorar pra caramba para ele analisar. Então você vai ganhar tempo pra caramba. E mesmo depois que ele se manifeste, que ele não aceite, que ele vai fazer qualquer coisa, você pode ainda fazer processo judicial, né, para poder discutir a questão. Então, isso assim resolve muito, muito, muito a questão de permanecer, continuar trabalhando e garantir que não seja suspenso e que nem que tenha que devolver o dinheiro lá na frente, tá? Então aqui são exemplos de coisas para fazer. Outra coisa que pode fazer, que alguém já disse aqui, que de se aposentar pela comum, que eu esqueço muito os nomes, tá? Então vocês vão me perdoando aqui que eu esqueço os nomes. Mas fora da justificação administrativa, você pode fazer um pedido de revisão. Você terminou o processo judicial, você já pode fazer um processo de revisão. Você se aposentou de forma administrativa,
você já terminou o seu processo, já transitou em julgado, não importa. Você pode fazer um pedido de revisão, tá? Pode fazer um pedido de revisão. Ele serve para processo judicial e serve para processo administrativo, tá? Então, o que você vai pedir? Vem comigo aqui, ó. Tá? Você vai pedir, já que você vai fazer a revisão, então já que eu vou acabar com o baile, então eu tenho que ir para acabar com o baile para arrebentar, né? Tem que parar a música e tal. Então eu vou lá fazer o quê? O período concomitante. Você trabalhou em duas empresas ao mesmo, você trabalhou, teve contribuições concomitantes, você trabalhou em duas empresas durante o período básico de cálculo da sua aposentadoria? Então deixa eu te dizer que você tem direito a que as duas contribuições sejam somadas. Depois de 12 de 11 de 2019, a reforma da Previdência tem uma coisa boa. Agora eu descobri aqui uma coisa boa da reforma da Previdência, que foi o quê? Considerar que depois de 12 de 11 de 2019, então agora vai considerar as duas, vai somar. Se você trabalhou numa empresa, ganhava R$2.000, na outra ganhava 1.000, então ele vai considerar os 3.000, que é o certo. Antes de 12 do 11, não. Ele ia considerar o maior, o mais antigo, como principal, contribuição principal, e a outra secundária. E aí ia fazer uma conta louca lá para um percentual da secundária ser acrescido na principal. Era tipo assim, de R$1.000 vai acrescer 100. Ou seja, um absurdo. Então você pode fazer essa revisão do período concomitante. Você pode fazer período também do auxílio-doença que você se afastou e não foi reconhecido pelo INSS, porque o INSS, antes de 12 de 11 de 2019, ele só reconhecia o especial se tivesse o afastamento, fosse decorrente de acidente de trabalho, né? Então, no caso do vigilante, por exemplo, que ele já não considerava a atividade principal como especial, então ele também não ia considerar o auxílio-doença. Mas nas atividades insalubres, isso ocorria muito, tá? Então, você pode também fazer uma revisão, que aqui que está o importante, para você acrescer. Aqui que eu estou falando, período concomitante, período de auxílio-doença, é para ganhar mais tempo e vai mexer na renda mensal inicial. Agora, você vai acrescer algum tempo de rural, que você pode acrescer, de contribuição individual, que se você teve e parou de pagar, você pode, de repente, pagar alguma coisa lá, como autônomo, que também pode pagar, e período sem carteira assinada. Nem que seja 6 meses, seja lá o que for, de tempo é muito importante. Por quê? E você pode também acrescer um tempo especial. Tempo especial, tempo especial do quê? Tempo especial do tema 534, que tem muitos eletricitários que se aposentaram comum e não tiveram o período de eletricitário ganho, que foi reconhecido pelo tema 534. Então é possível fazer a revisão, para dizer, olha, aquele período lá, né, aquele período que eu trabalhei e tal, que não foi, então eu quero aquele período lá, ou para converter, para poder dar mais tempo, né, para poder ganhar mais tempo e alterar a renda mensal inicial, para diminuir o impacto do fator previdenciário, porque quem se aposentou antes, sem ser especial, teve aplicação do fator previdenciário. Ou então os vigilantes aí com o tema 1031, que ainda não terminou, ainda não transitou em julgado, mas a gente já sabe que vai bater. Então, quem se aposentou e não teve o período especial reconhecido, então pode, né, fazer esse processo de revisão aqui. Para que isso? Por que fazer isso aqui? Né? O que tem a ver? Né? Porque daí você vai pedir um reenquadramento. Vou colocar aqui de novo. Você vai pedir um reenquadramento. Um reenquadramento no quê? Você pode, às vezes, estar na especial, mas você pode se enquadrar no quê, por exemplo? No sistema de pontos. O sistema de pontos 85-95 que vigorava antes da reforma. E esse sistema de pontos era 85,95 em 2018, em 2019, 86,96. Que é somando a sua idade com o tempo de contribuição, se você fechar, no caso do homem, 96, 96 pontos, e 86 no caso da mulher, isso em 2019. Vai fechar a aposentadoria comum com o cálculo da aposentadoria especial. Então, a forma de cálculo é igual. Vai pegar as 80 melhores contribuições, descartar as 20% menores, né? Descarta as 20% menores, isso faz com que a média fique boa, fique muito próximo ou igual à remuneração que você recebia quando você fez o pedido, sem fator previdenciário, sem idade mínima, sem sistema de pontos. Então, era o céu na terra, essa era a aposentadoria especial. O sistema de pontos, 85,95 ou 86,96, é a mesma forma de cálculo. E a vantagem é que escapa do tema 709. Ou você pode, muito bem, fazer um reenquadramento, acrescer todo o tempo que você puder para ir para a aposentadoria comum. Aí vai ter que fazer análise, vai ter que fazer cálculo para poder verificar ali,
a vantagem, a viabilidade, né? Então isso tem que fazer cálculo e fazer projeções, tá legal? Se vale a pena, se não vale a pena, tá ok? Então são duas opções para você escapar do tema 709. Uma, fazer a justificação administrativa, né? Fazer a justificação administrativa, e você pode fazer isso independente de estar com o processo, de estar aguardando o processo, de ter já se aposentado, né? A única alteração é se você está com um processo administrativo no INSS, que aí tem que esperar consolidar, sair o despacho lá, consolidar o benefício, para daí fazer o pedido de revisão. Legal? Muito bem.